Boa noite, hoje são 12 de outubro de 2018, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. O quarto vídeo da série é Deus, por que eu sofro? Deus, por que eu sofro? Estou aqui fazendo uma pequena série com alguns trechos do livro que aqui está, né? Com a pergunta: por que Deus permite o sofrimento e o mal? Quem escreveu isso aqui foram dois cristãos evangélicos norte-americanos fundamentalistas, o John Ankerberg e o Dylan Burroughs, correto? E este é o quarto vídeo. Muito bem, vamos voltar aqui à página 28. Não é? Para a gente terminar com o que começamos, não é isso? Sobre aquela pergunta que o John Ankerberg, um dos autores do livro, fez ao teólogo, também evangélico, Norman Geisler. John Ankerberg, um dos autores do livro, é formado em teologia, ele tem mestrado em divindade, ele tem mestrado em artes da igreja cristã, tem mestrado também em ministério. Isso, mestrado em ministério. Muito bem. E ele tem um programa muito famoso nos Estados Unidos, programa de televisão e rádio, com o título The John Ankerberg Show, correto? Muito bem. E ele publicou mais de 60 livros. O outro autor, o Dylan Burroughs, é formado em teologia e também escreve livros aí evangélicos. Os dois resolveram escrever o livro aqui, correto? Muito bem. Então vamos aqui começar, né? Recomeçar, não é? O problema do sofrimento e o mal que está aí no livro. Muito bem. O título é esse aí, né? Deus, por que eu sofro? Deus algum existe e Deus algum está ligado a sofrimento. Deus algum está ligado a mal. O homem é que cria isso, correto? E a pergunta, por que eu sofro? Ora, o ser humano sofre por uma razão bem simples. Ele é um ser vivo. Seres vivos sofrem. O sofrimento não é uma coisa exclusiva do homem. O mal não é uma coisa exclusiva do homem. Os animais irracionais também sofrem. Os animais irracionais também passam por males, também morrem, correto? Então, mal e sofrimento, isso faz parte da vida dos seres vivos. Só os seres vivos sofrem. Só os seres vivos passam por males, correto? Muito bem. Então, na página 28, vamos terminar aqui. O John Ankerberg pergunta ao Norman Geisler como o mal surgiu no mundo. Veja aí, essa pergunta já é por si mesma uma pergunta idiota. Como o mal surgiu no mundo? Veja aí. Muito bem. Aí o Norman Geisler responde: então, o mal, veja aqui, ele diz, o mal nasceu do livre-arbítrio. O mal nasceu do livre-arbítrio. O homem, diz ele, o homem pratica o mal por causa do uso errado da liberdade. Então aqui, o livre-arbítrio, o que é? É aquela faculdade que o homem tem de escolher a sua conduta, o seu comportamento. Por exemplo, se Eustáquio, tenho um inimigo, meu vizinho é meu inimigo. Eu tenho dois caminhos. Deixo o meu vizinho em paz, ou então eu o mato. Então, o livre-arbítrio é essa faculdade que o homem tem de optar, matar uma pessoa
ou não matar uma pessoa. Quando o homem mata uma pessoa, aí ele é responsável por seus atos. O livre-arbítrio traz em si a responsabilidade. A responsabilidade, se você cometer um fato que é ofensivo a um ordenamento legal, a uma lei, se você cometer aquele fato, você é responsável por ele. Sem essa responsabilidade, a sociedade não sobreviveria, correto? A sociedade não sobreviveria. Então é preciso ter responsabilidade para sofrer as punições, correto? Muito bem. Então o Norman Geisler está dizendo aqui o que dizem aí os cristãos religiosos, né? Que o sofrimento e o mal existem na Terra em razão do livre-arbítrio. Eles dizem que o sofrimento e o mal existem em razão do comportamento do homem. E mostrei aqui no quadro anterior, no vídeo anterior, que não é bem assim, não é? Que o homem pratica ações levando aí o livre-arbítrio e pratica ações sem o livre-arbítrio. E em ambas existe o sofrimento e o mal. Então, sofrimento e mal não estão atrelados ao livre-arbítrio, como diz aí a regra geral, correto? Muito bem. Antes de entrar aqui no exemplo, gostaria de saber se você que está assistindo a esse vídeo agora, se você é assinante do Netflix. Se você for assinante do Netflix, assista a esse documentário aqui, maravilhoso. Holy Hell. Assista a esse documentário. Eu acabei de assistir a ele. Você vai ver como o ser humano é fácil de ser enganado. Como o ser humano é fácil de ser manipulado. Aqui mostra um caso real nos Estados Unidos, como os Estados Unidos tem ali muitos loucos, não é? Muitas seitas com suicídios coletivos, não é? Estados Unidos. Isso aqui aconteceu lá. Um documentário maravilhoso com imagens reais, imagens verdadeiras. Várias pessoas ricas, mulheres bonitas, pessoas com um bom padrão de vida, acreditaram num guru taxado lá de professor. Não sou eu. Professor, esse guru, entendeu? Lá nesse documentário. Então assista lá, você vai ver esse guru com a sua conversa fiada, enganando inúmeras pessoas, e pessoas de boa qualidade educacional. Já disse, pessoas com posse foram enganadas por esse guru em busca da espiritualidade. Um documentário maravilhoso. Após assistir a esse vídeo, veja no Netflix Holy Hell e fique ciente de que o ser humano facilmente ele é ludibriado, correto? Muito bem. Então vamos aqui terminar o problema do sofrimento e o mal, correto? Muito bem. Ao contrário do que diz aqui o Norman Geisler, acompanhado aí por uma grande corrente de evangélicos cristãos, sofrimento e mal são separados de livre-arbítrio, não são presos ao livre-arbítrio como uma regra geral. Não. Sofrimento e mal existem sem o livre-arbítrio também. E isso em inúmeros casos que a gente vê no Brasil e no mundo. Então, sofrimento e mal, vou dar aqui o exemplo, em que não há sofrimento, não há o chamado livre-arbítrio, não há aqui a atuação do homem. O homem aqui não é responsável por esses desastres aí, por esses males, por esses sofrimentos. No entanto,
os males existem, sofrimentos existem. Muito bem, e aqui estão dois exemplos. Sofrimento e mal, ausência do livre-arbítrio. No entanto, o mal persiste, o sofrimento persiste. Dois exemplos aí. Ataque de animais irracionais. Os animais irracionais, eles não têm a faculdade, eles não conseguem discernir o que é certo, o que é errado. Não é isso? Os animais irracionais, eles não agem com consciência. Eles agem para defender seu território, para se alimentar, né, etc. Então, diante de um ataque de animal irracional, nós temos aí o sofrimento. E é um mal também, temos o mal, não é? No entanto, não temos o livre-arbítrio. Como diz aqui o Norman Geisler, para que haja sofrimento e mal no mundo, é preciso que haja o livre-arbítrio, o homem atuando aqui. E aqui são mais dois exemplos em que sofrimento e mal existem, mas o livre-arbítrio não. Você vê facilmente que sofrimento e mal são... sofrimento e mal dispensam a existência do livre-arbítrio. Muito bem. E os desastres naturais? O segundo ponto, não é? Desastres naturais também não há que se falar em livre-arbítrio. Porém, sofrimento está lá e o mal também. Correto? E aqui dois exemplos rápidos para a gente encerrar isso aqui e começar com outro capítulo, com outra página do livro. Muito bem, vamos pegar aqui um animal irracional, o leão. Eu estava... ontem eu vi aí no jornal da Globo, no Jornal Nacional, eu vi aquele caso daquele menino que há muito tempo aí, ele estava brincando em um parque, aí ele se afoitou, o pai perdeu ali o controle, o pai, né, não viu o filho muito perto da cerca lá, e o menino encostou o bracinho dele, e o leão, ó, decepou o braço da criança. Isso aí saiu ontem, ou anteontem, no Jornal Nacional. E hoje o menino, já adulto, menino, né? E perdeu o braço direito, né? Por causa do ataque do leão. E ele usa um braço mecânico e faz competições aí de natação. Ele, o menino, não é? Depois desse mal aí, a perda de um membro importante, né? O braço aí direito. Pois bem, então você vê que aí, quando o leão avançou contra o menino, não é? Pegou o braço do menino, decepou o braço, naquele momento ali, houve um mal, não é? A perda de um membro do corpo humano, um mal. E esse mal trouxe muito sofrimento ao menino e também aos pais do menino e aos demais familiares, não é? Quase ali que o pai perdia o filho, né? Com a decepação do braço. Quase que o pai perdia o filho. E isso aí trouxe sofrimento para os familiares, não é isso? E o leão, como nós sabemos, o leão, ele não tem o raciocínio para dizer que está agredindo uma criança. O leão não tem isso. Ele não tem essa capacidade, não é? O leão não tem. Ele é um animal carnívoro e o ser humano é carne. Então ele avançou contra o menino e pegou o braço direito dele. Então você vê que o leão, ele não há que se falar em livre arbítrio. Não há que se falar para o leão que ele tinha opção de não ferir o menino ou de ferir o menino. Não, o leão não tinha essa opção como nós temos, correto? Daí a nossa responsabilidade pelo que fazemos. Então o leão aqui partiu para cima do garotinho e decepou aqui, ó, o braço dele. Ele perdeu o bracinho dele, não é? Muito bem, então você vê
que esse ataque aqui do leão, ele trouxe um mal, porque o jovem perdeu o braço e também causou muito sofrimento à própria criança e também a seus familiares. Então você vê aí que nessa situação existe o mal, houve o mal e também o sofrimento. Só que não há o livre-arbítrio do atacante aqui, que foi o leão. O leão não tem livre-arbítrio. Logo, você vê o mal e o sofrimento aqui presentes, nesse caso do menino, e o livre-arbítrio inexistente. Inexistente. Não há livre-arbítrio aqui. Mesmo não havendo livre-arbítrio, o mal existe e o sofrimento também. Isso quer dizer o quê? Que mal e sofrimento não estão ligados obrigatoriamente ao livre-arbítrio. Entendeu? Certinho? Outro exemplo aqui, os desastres naturais, não é? Nós temos aí, não é? Desastres naturais. E esse ataque aqui do animal leão, você vê aí cães, não é? Pitbull, a raça Pitbull, a gente vê por aí nos programas de televisão, né? Os cachorros aí, cães da raça Pitbull, eles atacando aí muitas pessoas adultas, esses cães matando crianças, a gente vê criancinhas mortas. Pois é, então ali você vê que é o mal e o sofrimento. Mas não há livre-arbítrio, porque o cão, a exemplo do leão, também não atua com o livre-arbítrio, que é aquela faculdade de você optar por um comportamento ou não. O homem faz isso, os animais irracionais não. Correto? E vamos agora pegar os desastres naturais. Quanto sofrimento, não é? Quanto sofrimento não é causado pelos desastres naturais? Vulcões, terremotos aí a gente vê quase todos os dias fora do Brasil, né? Terremotos, maremotos, furacões, não é? Ciclones, a gente vê, não é isso? Pois bem, isso aí são os desastres naturais. O homem não tem participação alguma nos terremotos, nos vulcões, nos ciclones. O homem não tem participação alguma nisso. O homem não é responsável por isso. É a natureza. Pois bem, então você vê que em se tratando também de desastres naturais, não há que se falar em livre-arbítrio. Não existe o livre-arbítrio, mas existe o mal, existe o sofrimento. Viu aí? Como você não pode dizer que sofrimento e mal estão atrelados ao livre-arbítrio, à ação consciente do homem, aqui não há ação do homem, muito menos consciente. Correto? E o exemplo está aqui, ó. Um vulcão aqui, pronto. Vamos colocar aqui um vulcão em atividade, não é? Você vê aí fora do Brasil, um vulcão em atividade. Esse vulcão aí, ó, joga suas lavas e alcança aqui a comunidade próxima, matando 5.000 pessoas. 5.000 pessoas aqui, ó, queimadas, né, pelas lavas vulcânicas, não é isso? Vulcânicas, correto? Muito bem. Ora, 5.000 pessoas mortas, casas destruídas, são muitos males aqui. Não é isso? São muitos males. Olha o mal aqui. E olha o sofrimento das pessoas, morrendo, não é? E escapando aí com várias sequelas. Um sofrimento aqui terrível, causado pelo vulcão. Então você vê facilmente que também aqui não existe o livre-arbítrio. O vulcão, ele não faz essa opção, matar 5.000 pessoas ou não matar 5.000 pessoas. O vulcão não tem raciocínio. Entendeu? Então aqui não existe o livre-arbítrio. Aqui não existe a vontade do homem em matar 5.000 pessoas. Isso aqui é a natureza. Olha aqui, a natureza que está aqui causando os males e o sofrimento a muitas pessoas. Então aqui também inexistência de livre-arbítrio. Inexistência de livre-arbítrio. Só que
mesmo não existindo o livre-arbítrio, não deixa de existir o mal, o sofrimento. Isso mostra o quê? Que mal e sofrimento não estão atrelados a livre-arbítrio. Entendeu como é fácil? Bom, chegamos ao final dessa resposta aí do Norman Geisler, não é? Chegamos ao final. O John Ankerberg perguntou ao Norman Geisler: Doutor Norman Geisler, diga-me uma coisa, doutor Norman Geisler. Doutor, como o mal surgiu no mundo? A pergunta já é imbecil por sua própria natureza. Como o mal surgiu no mundo? Que idiotice! Só mesmo uma pessoa com a cabeça fraca para dar crédito a uma pergunta dessa. E a resposta ainda é pior do que a pergunta, não é? Lamentavelmente é isso. Então aqui vou reforçar. Agora, quando você assistir ao meu vídeo, depois, assista a Netflix lá, esse Holy Hell. Várias pessoas norte-americanas, ricas, de boa cultura, bonitas, enganadas por um guru. Imagine. E tudo isso com imagens reais do guru. Os fiéis, muitos filmaram, né, o que eles faziam aí ao longo de muito tempo. Veja bem como é fácil as pessoas acreditarem em imbecis por aí, falando em espiritualidade, não sei o que mais lá, prometendo isso e aquilo para as pessoas. E muita gente cai nessa conversa, até mesmo pessoas aqui, ó, inteligentes. E os Estados Unidos estão repletos disso, não é? De seitas, não é? De pessoas aí que entram nessas seitas e esquecem o mundo, não é? Ficam malucas, não é isso? Os Estados Unidos estão repletos disso aí. Muitas mortes, muitos suicídios coletivos lá, não é? É um povo realmente que fica... é terrível ali os Estados Unidos. Pois bem, então por falar em Estados Unidos, vamos aqui mais uma vez terminar o vídeo, não é? Para a gente começar aí outra parte. Vamos terminar o vídeo aqui com o norte-americano Elvis aqui, ó, grande Elvis, não é? Muito bem, vamos aí terminar com Elvis cantando Kiss Me Quick, Kiss Me Quick. Kiss me quick, I who used to have as feelings. I met love, and I forever may go. Tell me that tonight lasts forever. Say had you leave me never. Kiss me quick, because I love you so. Kiss me quick, because I love you so. Muito obrigado.